Vamos falar a respeito de pressão hidrostática. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Na última aula a gente falou a respeito de densidade e pressão, definimos e revisamos esses dois conceitos. Hoje nós vamos falar de pressão hidrostática e vamos falar um pouco sobre teorema de Stevin. E na próxima aula a gente vai discorrer um pouco sobre as consequências do teorema de Stevin e a aplicação da prensa hidráulica, tá certo? Bom, de qualquer forma, esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, ou se você está se candidatando à prova do Enem ou do PISME, convido você a ficar aqui conosco. Essa é a abordagem que a gente utiliza aqui nas nossas aulas, tá certo? O material, se você quiser acompanhar, tem um material disponível no link da descrição desse vídeo. Você pode clicar e acompanhar conosco o que nós estamos fazendo, tá certo? Então é isso, vamos começar falando a respeito de pressão hidrostática. Muito bem, muito embora a gente não imagine que isso não aconteça, um fluido, um líquido, né? Aqui eu estou dando um exemplo de um líquido, mas nós já vimos que um fluido pode ser um gás também, né? Uma amostra gasosa. Um fluido qualquer, um fluido em geral, ele exerce sim peso, tá? Ele tem massa e a gravidade atua sobre ele, portanto ele tem peso. E pelo fato dele possuir massa e estar em contato com outras superfícies, isso vai fazer com que o peso desse objeto exerça sobre essas superfícies uma pressão. Daí a gente falar em pressão exercida por uma coluna de líquido. Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem aqui um copo, tá? Um recipiente, e que ele está preenchido com água até uma determinada altura, até essa altura aqui, por exemplo, tá? Tudo que a gente está vendo até aqui está preenchido com água. Ou seja, digamos que até essa altura que eu vou chamar de H. Até essa altura H, então, está preenchido com água. Então a gente pode entender o seguinte, que essa quantidade de água aqui, ó, está exercendo uma força no fundo desse copo, tá? Essa água que está presente aqui está empurrando o fundo desse copo para baixo. Tanto que se o fundo do copo romper, a água cai. Então, isso tudo está aplicando uma força, essa quantidade de água está aplicando uma força nessa área aqui embaixo. Então, existe a aplicação de uma força numa determinada área. Se a gente tem uma força que está sendo aplicada numa determinada área, a gente pode falar em pressão. Então, o que é a pressão? A pressão é o valor da força aplicado numa área de contato, sobre uma área de contato. Já vimos isso. Tá? Só que nesse caso, qual a força que está sendo feita no fundo desse recipiente? A força que está sendo feita no fundo desse recipiente é equivalente ao peso dessa massa de água que está aqui. Desde a base, né, desde o fundo do copo até essa altura H que a gente estabeleceu. E vamos lembrar como que a gente calcula o peso. O peso de um corpo, o peso de uma massa qualquer, é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então, vai ficar aqui, ó, massa vezes gravidade dividido pela área de contato, por essa área aqui de baixo. Tá, mas e daí? Como é que a gente consegue evoluir a nossa conta a partir daqui? Vamos lembrar de mais uma coisa que a gente falou na aula passada, que é o seguinte. Estou supondo, né, nesse exemplo, que o copo está cheio de água. Né? Então, vamos pensar no seguinte. A água possui, vou fazer aqui no cantinho, a água possui uma densidade. Essa densidade da água é nada mais do que a massa de água dividido pelo volume que ela ocupa. Tá? Fizemos até exercícios usando o valor da densidade da água, mas a densidade da água é a massa da água dividido pelo volume. E a densidade da água é constante. Isso nos permite, então, fazer a seguinte manipulação. Posso pegar esse volume que está aqui e passar multiplicando para o lado de cá, que me deixa com densidade vezes volume é igual a massa. Ou seja, na minha expressão aqui em cima, eu vou trocar a massa pelo produto densidade vezes volume. Tá? Então, vou lá fazer a substituição. Pressão, então, vai ser densidade vezes volume vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela
área, lembrando que a área que eu estou falando aqui, tá, gente, é a área da base do copo, tá? É a área desse fundo desse copo que está aqui, tá? Muito bem, vamos continuar o nosso raciocínio. Pensa no seguinte, esse volume que está aqui vai uma relação de geometria espacial, né? Qualquer volume, vamos pensar nessa situação aqui, o volume desse copo, né? O que é o volume do copo que a gente está falando? É essa quantidade que tem de água aqui, né? Que nós já destacamos, né? Desde a base do copo até essa alturinha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é esse volume que ele está falando. E uma forma que eu tenho de calcular ou de representar esse volume é usar a seguinte relação. Se eu conheço a área da base e eu sei que essa altura aqui é vertical, é medida verticalmente em relação a essa base, eu posso escrever que esse volume ele pode ser representado como uma multiplicação da área da base pela altura. Eu posso escrever esse volume de água que está aqui como a área da base, ou seja, a área do fundo do copo, multiplicado pela altura H, que é a quantidade, a alturinha da coluna de água que tem ali no nosso copo hipotético. Tá? Então eu vou pegar esse volume que está aqui, ou seja, densidade vezes área vezes altura, lembrando que esse área vezes altura é saído daqui do volume, né? Vezes a gravidade que estava aqui, dividido pela área da base. Então, ó, observa que essa área da base some da nossa conta. Ou seja, a pressão que a gente fica no final é densidade, que aqui no meu exemplo eu usei água, mas vale para qualquer fluido, vezes a altura, ou seja, a profundidade, né? Quantidade da coluna de água medida verticalmente. Tudo isso multiplicado pela aceleração da gravidade local. Isso aqui, meus amigos, é a pressão exercida no fundo do copo por essa quantidade de água que está aqui. O mesmo vale em qualquer contexto. Então, por exemplo, se você pensar numa piscina, tá? Você quer saber o seguinte, olha, quanto de pressão que essa água da piscina exerce lá no fundo da piscina? Basta você pegar a densidade da água, que é um valor constante, um valor tabelado, multiplicar pela profundidade da piscina. Isso é muito importante, você não vai multiplicar, não é pela quantidade de água, você vai multiplicar pela profundidade da piscina e vai multiplicar pela aceleração da gravidade local. O resultado dessa conta te dá o valor da pressão devido à coluna de um líquido. Essa pressão que também é chamada de pressão hidrostática. Está aqui. Veja então que a pressão hidrostática, que é o que a gente acabou de calcular, vai depender, vou até reescrever aqui, né? A pressão hidrostática, né? Multiplicação da densidade pela altura, vou representar aqui a altura H, pela gravidade local, tá? Então veja que a pressão hidrostática vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é do líquido através da sua densidade. Isso quer dizer que se você pegar esse copo, tirar a água e no mesmo copo, no mesmo recipiente, você colocar azeite, a pressão no fundo do copo vai ser diferente, porque a densidade do azeite e da água não são iguais. Tá? Vai depender também, segundo parâmetro extremamente importante, da profundidade. Não interessa se o copo é largo, se o copo é fino, tá? Se o copo é um copo mais gordo, se o copo é um copo fininho, não, isso não interessa. O que interessa é a profundidade, é o tamanho da coluna de água que vai caber ali, tá certo? Isso é muito mais importante do que saber se é um copo largo ou não, tá? Então, se você comparar um balde, uma bacia e um copo, no final das contas, o que interessa não é nem o volume de água que está ali, mas a altura de água que fica acima daquilo ali. Então, eu chamei de profundidade, mas na verdade é a altura da coluna de líquido, da coluna de água, tá? E finalmente depende da gravidade local. Hipoteticamente falando, você pode resolver um problema que envolva gravidade em outro planeta, ou mesmo na Terra que envolva uma gravidade um pouco menor, comparado de uma região com outra, mas no geral os problemas de hidrostática que aparecem envolvem sempre a gravidade local e a gravidade da Terra em aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso não é um fator muito importante não. Mais importante ainda são os fatores o líquido, a densidade do líquido e a profundidade. Bom, vamos resolver um exemplo aqui, né? Usando justamente essa ideia. Considere que o copo abaixo possua água até 20 centímetros de altura. Considere a área da base igual a 8 centímetros quadrados.
e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Determine a pressão hidrostática no fundo do recipiente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho água aqui dentro, eu tenho água nesse copo, tá? Aqui está o fundo do copo, está cheio de água até essa superfície aqui. Então até aqui eu sei que tem água. E essa água está ocupando a altura, ou se você preferir a profundidade, de 20 centímetros. Fazer do lado de cá, né? Vamos fazer bonito. 20 centímetros. Então temos 20 centímetros de altura aqui. Tá? Densidade da água foi dada e ele quer saber qual que é o valor da pressão lá no fundo. Bom, já sabemos, né, que essa água que está aqui tem peso e ela vai empurrar o fundo do recipiente para baixo, exercendo uma força. Sabemos que esse fundo do recipiente possui uma área, né? E essa área, inclusive, ele falou, 8 centímetros quadrados. E ele quer que a gente determine o valor da pressão. Então vamos lá. Vamos calcular o valor da pressão hidrostática. Como que faz isso? Multiplicando a densidade do fluido vezes a altura vezes a aceleração da gravidade, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos anotar os valores. Primeiro a gente anota os valores, depois a gente faz os cálculos. Quais são os valores? Densidade da água está aqui. 1 grama por centímetro cúbico, está aqui. Altura, 20 centímetros. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Se você já não reparou isso, eu vou te chamar a atenção e é algo que eu sempre vou mencionar, tá? Metros por segundo ao quadrado, observa, metro, segundo, pertencente ao SI. Centímetro não faz parte do SI. Grama, centímetro cúbico também não fazem parte do SI. Então, para resolver esse problema e a gente responder a pergunta corretamente, a gente precisa escrever todas essas medidas no mesmo sistema de unidades e óbvio que nós vamos escolher o Sistema Internacional de Unidades para poder fazer essa anotação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é passar os 20 centímetros para metros. Uma forma simples de você fazer essa conversão é lembrar que o centi do centímetro é o mesmo que divide por 100, né? Centímetro, centésimo de metro, né? Centésimo vem de dividir por 100, tá? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 100 metros, tá? Claro que nós vamos fazer essa conta, né? E aqui, a densidade talvez seja mais enjoadinha da gente fazer essa conversão. Por quê? Porque a gente tem que converter o grama para quilograma e também o centímetro cúbico para metro cúbico, tá? Eu vou fazer essa conversão aqui em pedaços depois. Primeiro eu vou resolver esse 20 dividido por 100, que dá 2 dividido por 10, que você pode escrever como 0,2, ou se você preferir, 2 vezes 10 a menos 1 metros. Então, o H já foi convertido. Vamos fazer essa conversão da densidade aqui com calma, tá? Então, a densidade eu quero escrever em quilogramas e metros cúbicos, né? É isso que eu quero fazer. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu acho que o mais intuitivo aqui é você escrever que 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Então, 1 grama corresponde a X. Multiplicando cruzado, o X é 1 dividido por 1000. Ou seja, 10 elevado a menos 3 quilogramas. Tá? Você pode usar o valor fracionário? Pode. Pode usar o valor com a potência de 10? Também pode, fica à vontade. Tá? Então a massa é 10 a menos 3 quilogramas. Bom, agora eu vou passar o centímetro cúbico, né? Vou passar o centímetro cúbico para metro cúbico. E vou usar a seguinte ideia, né? O centímetro, né? 1 centímetro passando para metro e dividir por 100. Mas como é metro elevado ao cubo, eu tenho que elevar ao cubo também, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre 100 metros, tudo isso, 1 sobre 100 metros, tudo isso elevado ao cubo, tá? Então aí aqui você pode fazer de várias formas, tá? Eu vou simplificar esse 100 aqui como 10 ao quadrado, para ficar mais fácil de fazer a conta, né? Você está dividindo por 100 três vezes, ou você está dividindo por 1000 duas vezes, tá? Tanto faz aí o raciocínio que você quiser usar, tá? Então aqui eu vou fazer 1 sobre 10 ao quadrado metros, tudo isso elevado ao cubo,
Então vai ficar 1 ao cubo dá 1, 10 ao quadrado ao cubo, lembra, multiplica os expoentes, 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar 10 elevado a 6. E a unidade, deixa eu tirar o m daqui de baixo, né? Botar o m bonitinho. E a unidade vai ser metros cúbicos. Então eu vou ficar com 1 dividido por 6, que eu posso escrever como, estão botando aqui o centímetro cúbico, né? Como 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Joga para o numerador, troca o sinal. Tá? E agora, para finalizar, como que vai ficar então essa densidade? Tudo isso para converter densidade, né? Vou fazer aqui no cantinho a densidade, então, que é 1 grama por centímetro cúbico. Já vimos que o grama vira 10 a menos 3 quilogramas, divididos por 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, o que a gente faz aqui? Ó, divisão de potência de mesma base. Mantém a base, 10, e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 menos menos 6. Menos menos 6 dá mais 6. 6 menos 3 dá 3. Então, quilograma por metro cúbico. Tudo isso para achar esse valor aqui. Muito bem, agora a gente pode fazer o cálculo. A densidade está em quilograma por metro cúbico, a profundidade está em metro e a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então nós podemos tranquilamente fazer o cálculo utilizando a expressão que a gente tem aqui. Então a expressão vai ser densidade, vamos colocar aqui bonitinho, né? Densidade é 10 ao cubo, vezes a altura, que é 2 vezes 10 a menos 1, vezes a gravidade, que é 10. Então, quanto que vai dar essa pressão? 2. E aqui é só melhorar a potência de 10, né? 10 a 3 vezes 10 a menos 1, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10, 10 ao cubo. Então, 2 vezes 10 ao cubo, newtons por metro quadrado. Ou, se você preferir, 2 vezes 10 ao cubo, Pascal. Lembrando que Pascal é a unidade padrão de pressão no sistema internacional, que é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. Muito bem, vamos tentar recapitular aqui então, né? Estamos falando a respeito de pressão hidrostática e de quais 3 fatores eu convido você a tentar responder completar essas 2 lacunas aqui. Convido você a completar essas 2 lacunas aqui de cabeça. No primeiro momento, tenta responder. A pressão hidrostática, de acordo com o que a gente viu, depende de 3 fatores. Quais são esses 3 fatores? Primeiro fator, ele depende da substância, representado pela letra D. Depende do líquido, tá? Do que do líquido, mais especificamente, depende da densidade do líquido, ou do fluido, se você preferir, né? Depende do que também? Representado pela letra H. Depende da profundidade, ou da altura da coluna de líquido, da profundidade ou da altura da coluna de líquido, tá certo? E depende também da gravidade local, aqui representado pela letra G. Muito bem, a gente vai falar agora a respeito de um teorema bem importante chamado de Teorema de Stevin. Tá? Qual que é a ideia do Teorema de Stevin? Vamos pensar no seguinte, vamos escolher 2 pontos aqui. Ó. Imagina que a gente tem um ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto... Aliás, vou escolher aqui, ó, um ponto A, que esse ponto A, a partir da superfície livre, esse ponto A está numa profundidade que eu vou chamar de HA, tá? Eu vou escolher um ponto B, que está lá no fundo, mais lá no fundo, ó, tá aqui, ó, ponto B está aqui. E esse ponto B, obviamente, ele está a uma profundidade que eu vou chamar de HB. Bom, a gente pode aplicar, né, a gente pode calcular a pressão nesses 2 pontos, no ponto A e B, para poder determinar como que seria a pressão hidrostática, ou seja, a pressão devida à coluna de líquido nesses 2 pontos. Então, se a gente fizer isso para o ponto A, a gente vai ter densidade do líquido, lembrando que esse líquido é o mesmo para os dois, afinal de contas, os pontos que a gente escolheu estão no mesmo meio, vezes a altura do A, vezes a aceleração da gravidade, que é a mesma porque eles estão no mesmo ambiente. Se a gente fizer para o ponto B, a gente vai ter a densidade vezes a altura do ponto B, ou profundidade, se você preferir, vezes a gravidade. Muito bem. Tá?
Qual que é a ideia a partir daqui? Bom, a gente já viu pela própria expressão, né, pela própria expressão da pressão hidrostática, que quanto maior a coluna de líquido que está acima de um determinado ponto, maior vai ser a pressão. Não interessa, não é o volume de líquido que você tem, ou de fluido. O que interessa é a profundidade, o tamanho da coluna de fluido que você tem acima daquele ponto. Então, obviamente, se a coluna acima do ponto B é maior do que a coluna acima do ponto A pressão no ponto B tem que ser maior do que a pressão no ponto A. Qual o truque que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer umas continhas aqui. Eu vou pegar a diferença entre as pressões desses dois pontos aqui, tá? E vou fazer pressão do ponto B menos a pressão do ponto A. Vamos calcular essa diferença de pressão. Pressão no ponto B é densidade vezes profundidade ou altura do ponto B vezes gravidade menos densidade vezes altura do ponto A vezes gravidade também, tá? Olha só que interessante. A gravidade é igual para os dois e a densidade também é igual para os dois. O que eu posso fazer? Posso colocar esses termos, esses dois carinhas aqui em evidência. Então vai ficar assim, ó. Pressão do ponto B menos a pressão no ponto A colocando em evidência, densidade do líquido está aqui, colocando em evidência a gravidade, está aqui. Agora que vem a coisa, olha, diferença de profundidade. HB menos HA. Só que quem que é esse HB menos HA? Quem que é essa diferença aqui? Ó? Olha aqui para o desenho agora. HB é da superfície livre até aqui embaixo. HA é da superfície livre até esse pontinho aqui. O que é esse todo menos esse pedaço aqui? É esse pedaço aqui do meio. Ó. É isso aqui. Ó. É esse tamanho aqui. Ó. Isso aqui é que é HB menos HA. Ou seja, é a distância na vertical, é o tamanho da profundidade do nível onde está o ponto A até o nível onde está o ponto B. Veja que aqui os pontos A e B, eles não estão alinhados. O ponto A está no nível aqui em cima, o ponto B está no nível aqui embaixo, mas eles estão desalinhados, eles não estão um embaixo do outro. E nem precisam estar, tá? A pressão do ponto B, ela é diferente da pressão do ponto A apenas pela diferença na profundidade, que é esse HB menos HA que aparece aqui na nossa conta. Então, só concluindo, né, essa diferença de pressão aqui, ó, essa diferença de coluna líquida aqui, é isso que é estabelecido pelo teorema de Stevin. Então, o teorema de Stevin vai determinar que a diferença de pressão entre os pontos A e B depende apenas da profundidade entre os pontos A e B, entre os níveis que se encontram os pontos A e B, e não do volume que está ali naquele meio. Não interessa se o ponto B está alinhado ou não com o ponto A. A pressão ali, a diferença de pressão nesse meio, a pressão no ponto B, então, a gente reorganizando essa expressão aqui, a gente pode dizer que a pressão no ponto B é igual, então, a pressão no ponto A mais a pressão hidrostática do fluido no meio do caminho. D vezes G. E aqui eu vou continuar escrevendo como HB menos HA. Algumas fontes, algumas referências, chegam nessa parte da conta e trocam esses caras aqui por um Hzinho, tá? Um H assim, tá bom? Mas eu tô só para dizer que essa parcela que aparece aqui é justamente o desnível. E, de novo, chama atenção, é o desnível, é a profundidade. O ponto B pode estar alinhado com o ponto A, mas o ponto B pode estar em qualquer outra posição, desde que esteja na mesma profundidade. Não interessa onde ele vai estar. A pressão no ponto B, tá? Estando ele onde estiver, é igual à pressão que já existe sobre o ponto A, somado com a pressão hidrostática desta profundidade aqui entre esses dois pontos. Essa aqui é a ideia. Então, quando você tem, em particular, um líquido que está em equilíbrio e a superfície, ou seja, essa região aqui de cima, está exposta à pressão atmosférica, uma bacia aberta, um balde cheio de água destampado, um copo de água que seja, né? Quando você tem a pressão atmosférica atuando aqui em cima, né? Então a gente pode trazer essa ideia e dizer o seguinte:
Tá, e se eu escolher o meu ponto A, então, bem na superfície do líquido, na superfície livre do líquido, eu posso fazer isso? Posso. Se eu escolher o meu ponto B, mais a fundo aqui assim, ó, né? Como que vai ficar, então, a brincadeira? Bom, se você sabe que a diferença de profundidade, lembrando que é a diferença de profundidade que importa. Se você entende que a diferença de profundidade é essa daqui, e você chama essa diferença de profundidade de H, tá? Como que a gente calcula, então, a pressão no ponto B? A pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, mais densidade, mais a pressão hidrostática da coluna do meio, né? Vezes gravidade, vezes esse H que está aqui no meio, tá? Só que, se o nosso ponto A está exposto à pressão atmosférica, então a gente sabe que a pressão do ponto A é a pressão atmosférica. Consequentemente, a pressão no ponto B, então, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do meio do caminho, dGH. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma consequência interessante, é um resultado importante. Vamos resolver um exemplo para ver como é que isso aqui funciona. O exemplo diz assim: durante a execução de uma obra, um engenheiro deseja que a água saia de uma torneira com uma pressão máxima de 2 atm, a fim de evitar possíveis danos ao sistema hidráulico. Para isso, qual deverá ser a mínima altura que as caixas d'água devem ser instaladas a partir da altura da torneira? Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui, só para ilustrar a situação. Imagina, então, que isso aqui é a caixa d'água. Vamos imaginar que aqui seja a nossa caixa d'água. E que essa caixa d'água, ela vai ter uma conexão com a torneira. Então, até aqui, assim, desce o encanamento, tal. Aí vem por aqui, tá? E aí vamos imaginar que aqui está a nossa pontinha da torneira. Aí aqui tem a coisa e tal, tudo bonitinho. Bom, vocês já sabem que o meu desenho não é bonito, mas enfim, dá para entender a ideia. Então veja o seguinte, ele quer saber o seguinte: onde que ele vai instalar então, em qual altura que essa caixa d'água vai ser instalada? Essa altura, medida como ele mesmo disse, em relação à ponta da torneira. Então, ó, onde que eu coloco a caixa d'água? Que altura que eu vou colocar essa caixa d'água? Mas ele sabe que aqui na ponta, aqui embaixo, a água caindo aqui, ó, tem que ter uma pressão exatamente de 2 atm. Tá? Ele diz isso, a pressão máxima é de 2 atm. Então, como é que eu faço esse cálculo? Como que eu posso pensar nisso? Bom, para resolver esse problema, nós vamos usar o teorema de Stevin, que justamente determina que a pressão num ponto qualquer, ela é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática mais a pressão hidrostática do fluido que preenche aquela distância, desde o ponto da superfície livre até o ponto em questão. Tá? Então, é a pressão atmosférica, então, mais a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a densidade do fluido, que é a água, vezes a gravidade local, que ele deu ali o valor, vezes a altura, que é o que a gente quer saber. Tá? Então é isso aqui que nós vamos utilizar. Antes de sair fazendo conta, vamos anotar os valores e ver se precisa converter unidade. Provavelmente vamos converter algumas unidades. Então, o que ele falou? A pressão máxima, que é o P, lá na ponta da torneira, 2 atm. Já temos um problema aqui. Por quê? Porque a pressão está em atm. Mas aqui no cantinho ele deu como informação 1 atm. 1 atm é 1,01 vezes 10 a quinta pascal. Então 2 atm vai ser 2 vezes isso daí, né? 2,01 vezes 10 a quinta, 2 vezes 1,01 dá 2,02 vezes 10 a quinta pascal. Então pronto, a primeira parte foi resolvida já. O que mais? A densidade da água. Opa, ele deu valor aqui, né? Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Já facilitou a nossa vida. Mas 1.000 kg por metro cúbico é o mesmo que 10 ao cubo, né? Então tá aqui anotado. Pressão atmosférica, cadê? 1 atm.
que é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então, temos a pressão atmosférica, temos a densidade. Ah, falta a gravidade, está aqui, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G, 10 metros por segundo ao quadrado. Ó. 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui. Densidade, quilograma por metro cúbico, está aqui. Pressão atmosférica, 1,01 vezes 10 a quinta, está aqui. E a pressão do ponto, 2,02, está aqui. O que a gente faz? Substitui e faz a conta. Muito bem, vamos substituir os valores então. Pressão do ponto é 2,02 vezes 10 a quinta. Pressão atmosférica 1,01 vezes 10 a quinta. Mais densidade da água 10 ao cubo. Gravidade 10. Profundidade, ou altura, né? Queremos saber, está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 1,01 vezes 10 a quinta e passar para o outro lado, subtraindo, tá? Por quê? Porque aqui é o mais e aqui é o mais também, tá? Então eu vou pegar esse cara, passar para o lado de lá, subtraindo. Vai ficar 2,02 vezes 10 a quinta, menos 1,01 vezes 10 a quinta, é igual a, aí aqui do lado de cá, 10 ao cubo vezes 10 dá 10 à quarta. Então tá aqui. Muito bem. 2,0. Bom, primeiro de tudo, né? 10 à quinta, 10 à quinta. Então o que eu posso fazer? Vou repetir o 10 à quinta e basta subtrair os números que estão na frente aqui, né? Então 2,02 menos 1,01. Isso aqui vai dar 1,01 vezes 10 elevado à quinta. E do lado de lá, continua a mesma coisa. 10 à quarta vezes a profundidade, ou altura, né? 10 à quarta está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Teremos, então, 1,01 vezes 10 à quinta, dividido por 10 elevado à quarta. Isso é igual a H. Aqui a gente pode simplificar, né? 10 à quinta no numerador, 10 à quarta no denominador. 5, repete a base, né? 10. 5 menos 4 dá 1. Então isso aqui vai ficar 1,01. Então vamos escrever aqui, né? H é 1,01 vezes 10 elevado a 1. 1,01 vezes 10 é 10,1. Então, a profundidade ou a altura é 10,1 metros. Está aí. Vamos colocar bonitinho. Essa caixa d'água, então. Essa caixa d'água, então, deve ser instalada a 10,1 metros de altura. Muito bem, meus colegas. Então, a gente encerra por aqui essa primeira parte. Eu vou parar nessa parte, reveja os exemplos com calma. Se você teve dúvida nas contas, volta, olha com calma, fica muito atento à conversão de unidades, utilize tudo no sistema internacional para as contas baterem direitinho, beleza? Antes da gente encerrar, aproveita que você chegou até aqui ao final e faz essa atividade. Escolhe um tópico, um exemplo, qualquer coisa que mais te chamou a atenção na aula de hoje e escreva. Escreva no final das suas anotações, escreva no seu caderno. Se você quiser, compartilhe conosco suas ideias, deixe aqui na seção de comentários. É sempre bom para poder enriquecer os nossos estudos, tá certo? E é isso. No mais, eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.